negociações entre Hulk, Grêmio e Atlético Mineiro. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso falar agora sobre o futuro de Hulk. O atacante está fora dos planos de Jorge Sampaoli no Galo. E os acionistas do Atlético, que em outra época morriam de amores pelo jogador, já cogitam negociá-lo. O contrato do Hulk se encerra em dezembro de 2026 e hoje ele ganha mais do que 2 milhões de reais por mês. O Galo tem um custo um pouco inferior a isso, mas eu descobri que ele tem aditivos da Gerdau e da MRV que fazem com que os seus vencimentos ultrapassem 2 milhões de reais mensais. O Grêmio consultou, é verdade, existiram conversas. A ideia da nova diretoria do Tricolor Gaúcho era entender as condições e o que seria necessário para a apresentação de uma proposta, que não foi feita. Dá para dizer até que as conversas entre Grêmio e Hulk esfriaram. A impressão que eu tenho é de que o Grêmio se assustou com todo o pacote financeiro que envolve o atacante de 39 anos de idade, que na temporada disputou 59 jogos, 20 gols e 7 assistências. Imaginar o Hulk na Major League Soccer hoje parece algo irreal. Em outras épocas, a Major League Soccer levava jogadores veteranos. Agora, há uma enorme restrição a jogadores próximos dos 40 anos de idade. Não é natural que o Hulk tenha ofertas. E diante desse cenário, sem acordo com o Grêmio, sem oferta da Major League Soccer, por mais que Sampaoli não queira, pode acontecer de Hulk permanecer no Galo para 2026. Marques, como é que fica isso daqui pra frente nessa terça-feira chuvosa? Uma tempestade aí pros lados da cidade do Galo. Fala aí, Marques. Fala, Thiago. Saudações, meu velho. Que chuvinha boa, hein, Thiago? Deixa chover, meu velho. A gente tava precisando, BH tava precisando de água. Deixa eu chegar de sola nessa resenha aí, nessa polêmica do final de semana Hulk, Sampaoli, né? Primeiro, amigo, eu vi uma declaração ou declarações, né, do super-herói atleticano carregadas, Thiago, de frustração. De frustração porque o próprio atleta sabe que tá longe do seu ideal, né? Quem diria que no Atlético a gente veria o Hulk, né, quebrando a bola nos jogos, né, dando contra-ataque ao adversário, vivendo uma fase técnica muito ruim, né? Teve problemas ao longo da temporada? Teve lesão, enfim, né, que prejudicou muito, né, o seu estado físico. E ele é um atleta que precisa muito estar bem fisicamente para render tudo que sabe, né? Na sua melhor versão aqui no Atlético, Thiago, a gente viu o Hulk jogando bem pela direita, jogando bem pela esquerda. Na melhor versão prime do Hulk, né, a versão prime do Hulk, a gente viu ele jogando bem em todos os segmentos ofensivos, entendeu? Então, para mim, não cabia aquele tipo de declaração, né, que acaba expondo o treinador, expõe o grupo de atletas, né? Se você tem algum problema, algum conflito, bate lá na sala do treinador, chama ele para uma conversa. Pô, chefe, jogando dessa forma eu posso contribuir mais ou daquela outra, enfim, não expõe o problema como ele expôs, né? Eu acho que ele errou neste sentido. Fazer o meia-culpa nessa hora é importante, né? Entender a sua fase é importante, né? E não externar um problema que é facilmente resolvido no dia a dia, dentro de casa, na cozinha de casa, né? Dito isto, Thiago, o mais importante para o Atlético é entender que a sua temporada melancólica está acabando, né? Após, no final de semana, chamar todos os artistas, né, todos os atores desta companhia, né, Hulk, Sampaoli, né, botar os pingos nos is, né, e resolver e tomar as melhores decisões para a temporada 26. Eu torço muito para a permanência do Hulk. Eu quero dizer o seguinte, que um ano ruim como ele teve, não quer dizer que 26 também vai ser, né, um bom descanso agora, uma ótima pré-temporada. Eu acho que a gente ainda pode ter o melhor Hulk aqui ainda ajudando e vestindo a camiseta atleticana. Para mim seria frustrante, né? A gente tem visto aí alguns comentários nas redes sociais, a possibilidade de saída para algum clube brasileiro. Eu torço muito para que isso não aconteça, né? O Hulk é, na verdade, dos últimos líderes, né? Dos últimos ídolos, né? Que jogam aqui no Brasil, que veste a camisa de um clube glorioso como o do Atlético, né? Eu gostaria muito de vê-lo em 26 ainda performando aqui pelo Atlético num momento diferente, num momento melhor. É esperar para ver, meu velho, que a diretoria tome as melhores decisões, não só para Hulk, né? Mas também para o Clube Atlético Mineiro.
Essa volta do Coelho, vou te contar, Henrique, me surpreendeu. Porque quando vi ele se transformar no Curupira, porque o que ele aconteceu foi o Curupira. A contusão dele, o corpo vai e o pé fica. Eu falei, misericórdia, isso aí vai demorar ano que vem. Mas esqueci que o competentíssimo doutor Otaviano, que é um mestre do tornozelo, junto com Rodrigo Lasmar, enfim, todo o departamento médico do Atlético. Guilherme Fialho, fisioterapeuta. Fisioterapia. Fisioterapia pesada para voltar Fisioterapia cedo assim. espetacular. Ó, departamento médico do Atlético dispensa comentários, tanto que está na seleção. Fisiologia, fisioterapia, todo o staff da parte física e médica, parabéns. E ao atleta, né? Porque, obviamente, o cara precisa de uma dedicação, paciência, Uma força mental absurda para superar isso aí, que é difícil. Exatamente o que eu estava pensando. O psicológico afeta, acho que, a família toda do cara. E aqui temos um ex-atleta que sabe que a contusão, quando tira o atleta do ofício, é a parte, talvez, mais cruel. Mas ele voltou e você acha que ele se transforma em opção ou fala assim, não, CJ, dá uma seguradinha, né? Não, acho que tem que dar uma segurada, CJ. Tem que dar uma segurada. Acho que não tem porquê arriscar o Coelho ir além do limite que ele pode. Eu acho que se ele ficar no banco e falar assim, ó, o Coelho pode jogar 15 minutos, o Coelho pode jogar 30 minutos, seguir o planejamento. Porque não acho que precisa arriscar, não precisa estourar o jogador que tá voltando agora de lesão. Até porque a grande preocupação que eu tinha com o Coelho depois da lesão dele era quando o Coelho vai voltar. Porque dependendo de quando ele voltasse, se fosse no ano que vem, poderia prejudicar a temporada dele em 2026 também. Porque ele entrar quando o time já estivesse com o outro ritmo, com outra condição física, com o treinador já montando um time sem ter o Coelho, ele voltando agora, mostra que pro ano que vem, ele vai fazer uma pré-temporada com os companheiros, vai estar no mesmo nível dos companheiros, vai poder brigar por essa posição. Fica a dúvida, quem vai ser o titular do ano que vem? Do lado esquerdo, Coelho, que era o melhor jogador do time até ele se lesionar, ou o Dudu, que hoje é o melhor jogador do time desde que o Coelho machucou e ele foi crescendo e assumiu essa titularidade, hoje é o melhor nome do ataque do Atlético. Quem vai ser esse cara pelo lado esquerdo? Os dois vão jogar juntos? É um problema pro Sampaoli. Tendo Coelho e Dudu à disposição, se forem disputar a mesma vaga, a mesma posição em campo, aí o Atlético tá muito bem servido do lado esquerdo. Claro, aqui no cenário de que os dois fiquem pro ano que vem, né? A gente tem que ver como que vai ser o planejamento do Atlético pro ano que vem. E lembrando, no primeiro jogo do Sampaoli, ele usa o Coelho como ala pela direita. Mirandinha ontem no 2, no 98 Sport 2, disse que dá pra jogar os dois. Então, exato. Eu também acho que dá pra jogar os dois. Inclusive o Coelho... Aliás, perdão, o Dudu, que você falou que teve um momento bom no Palmeiras, não foi isso? Pelo lado direito. Antes Exatamente, da contusão. É isso que eu ia falar. O Coelho seria pela esquerda e o Dudu pela direita. E os dois podem trocar ao longo do jogo também. Eu acho que esse é o cenário mais provável. Então, depende de como vai ser o adversário. Dá pra jogar junto. Mas agora, dá uma segurada. O Dudu não tem jogado os 90 minutos, o Dudu sempre sai, o Sampaoli sempre saca o Dudu. Então você tem o Coelho aí pra fazer essa substituição, mas respeitando a minutagem que o departamento médico definir pra ele. Eu acho também que tem que ter calma agora, paciência com a questão do Coelho. Pode ser um jogador importante para o Atlético aí nessa reta final, mas eu acho que o foco tem que ser em prepará-lo para que ele comece bem no ano que vem, né? A gente precisa muito ter em mente, os clubes precisam ter em mente que o calendário para o ano que vem ele vai ser muito diferente do que a gente está acostumado, né? Esse período de adaptação ele vai ser importante. Então, entender que todo mundo vai precisar chegar bem em janeiro e que vai precisar estar bem muito rápido, né, é fundamental para que não deixe passar. Então, assim, eu acho que pode ser minutos aí pro Coelho, eu acho que pode ser importante para dar confiança e tudo mais, mas sem nenhum tipo de pressa, não justifica nenhum tipo de pressa nessa altura. Quando você fala do calendário é pela antecipação do brasileiro. Sim. Mas com uma pausa grande no meio do ano e o Atlético não sabe nem o calendário que vai ter. Eu tenho falado aqui, né, o sopro de lucidez no setor ofensivo do Atlético tem sido o Dudu. É a válvula de escape, é o cara do 1 contra 1, o cara que tem levado maior desconforto aos adversários. Com o Coelho, você poderia ter o Dudu de um lado e o Coelho do outro, né? Ou então, um revezando com o outro, enfim, da maneira que o treinador, que o Sampaoli preferisse utilizar, os dois jogando pelo lado do campo. Acho que pode acontecer nessa reta final. Dudu é um jogador que inicia os jogos, mas raramente termina. E o Coelho precisando de minutos, quem sabe, jogar ali 15, 20 minutos nesses dois últimos jogos, cada jogo, seria importante para ele, para mostrar, né, para recuperar a confiança e depois entrar na próxima temporada forte
numa pré-temporada para ajudar o Atlético em 2026, que eu tenho certeza vai ser um cara fundamental, como foi em 25, né? Enquanto esteve em campo, o Coelho foi o principal jogador de ataque do Atlético, e quando ele sai, o Dudu entra para tomar esse posto. Mas é pouco contar com apenas um, né? Um monte de gente do meio para frente ficou devendo. O Hulk ficou devendo, o Rony, Júnior Santos, jogadores com nome, jogadores importantes, com muita qualidade, cada um com seu potencial. Esses caras deixaram a desejar. Mas que bom, desejar sorte ao Coelho, que seja um ótimo retorno, e eu tenho certeza que se ele for utilizado, ele vai acabar sendo importante nessa reta final de campeonato brasileiro para o Atlético. O pé de Coelho do Sampaoli. E ainda que o Atlético, vamos supor, busque um centroavante para a próxima temporada, né? Caso o Hulk não permaneça, mas eu acho que nem é o caso. Eu acho que o Atlético precisa, de toda forma, de um centroavante, um cara com mais característica de área, independentemente do Hulk permanecer ou não, até porque o próprio Hulk, né, já falava aí de que não gosta de jogar ali de costas pro gol, tem outras características, mas ainda que ele opte, por exemplo, por ter um homem mais de referência, você consegue, né, jogar também com o Coelho e com o Dudu abertos pelo lado do campo, porque tem essa característica. São jogadores que partem ali para vitória individual, né? Assim, para ir para cima do marcador, para buscar uma jogada de linha de fundo, para tentar também eles próprios finalizarem, né? O Coelho é um bom finalizador, já passou por momentos da sua carreira em que sofreu com longos jejuns, mas no Atlético, de modo geral, ele vinha regulando, então vinha sendo também um bom finalizador, melhor do que o Rony, por exemplo, conseguiu ser ao longo de toda essa temporada. Então ele de fato fez muita falta e é um jogador que tem essa versatilidade. Se o Sampaoli optar por jogar de fato com esse ataque mais móvel, de mais marcação na saída do adversário, de mais explosão, o Coelho se encaixa. Se ele quiser jogar com um cara mais de referência, o Coelho se encaixa. Se ele optar por algum momento mudar a posição de alguém e jogar com uma dupla ali, o Coelho também consegue fazer isso. Então eu já vejo o Coelho, o seu retorno, como o primeiro reforço do Atlético para 2026. Acho que o Sampaoli deve colocar ele para jogar, que seja um pouquinho contra o Palmeiras, mais um pouquinho contra o Vasco, mas muito mais no sentido de ir dando confiança e já começar a prepará-lo do que como uma salvação, porque ele vem de um período de inatividade que foi um período curto, rápido de recuperação, mas vai sofrer inevitavelmente com a falta de ritmo de jogo. Então, mais para prepará-lo do que vê-lo como uma salvação para esse momento difícil. Mas sim, eu já o vejo como um reforço fundamental para o ano que vem. Quem é o jogador desejado pelo River Plate, hein, Abílio? E tá, de repente, buscando jogadores mais jovens, Thiago Reis. É o Fausto Vera, o volante argentino de 25 anos, está na mira do River Plate, segundo a TIC Sports, lá na Argentina. Em publicação nesta manhã de terça-feira, eles dizem que o River Plate, inclusive, já abriu negociações para um contrato por empréstimo com opção de compra. Vou lembrar aqui que o Fausto Vera chegou ao Atlético em julho do ano passado, 4 milhões e meio de dólares foi o investimento, 24 milhões de reais à altura, com um contrato até o fim de 2027. Para quem está acompanhando a gente no YouTube, a publicação feita há cerca de 2 horas pelo TIC Sports, lá na Argentina. O River iniciou negociações pelo argentino Fausto Vera. Foram 59 jogos até aqui com a camisa do Galo, 32 na temporada atual. Marcou 3 gols. Este ano ele tem um gol contra o Vitória pelo Campeonato Brasileiro e titular contra o Red Bull Bragantino há 3 jogos, foi substituído no intervalo e depois não entrou em campo contra Lanús, Flamengo e Fortaleza. Lembrando que no meio do ano, né, Thiago, ele ficou fora de algumas partidas, chegou a ficar um certo tempo sem ser utilizado pelo Cuca, que justificou no dia 12 de junho, quando o Atlético enfrentou o Internacional na Arena MRV, na última partida antes da pausa para a Copa do Mundo de Clubes. O Cuca explicou que o Fausto Vera pediu para não entrar em campo porque tinha algumas negociações na mesa. Tinha medo de sofrer uma lesão, estava pensando já fora do Atlético. Então pode acontecer essa negociação na janela de transferências deste fim de 2025 para o início de 2026 e aparece o primeiro interessado, que seria o River Plate, Thiagão. O que faz o River ter o interesse pelo Fausto Vera é a Libertadores do ano passado. Você não tenha dúvida disso. Fausto Vera foi um jogador muito importante nos jogos contra o Fluminense, em que o Galo foi bem. Contra o River Plate, ele foi muito bem nos 2 jogos.
Foram 31 ações defensivas nos 2 jogos, 19 ações defensivas no jogo do Monumental, 12 no jogo da Arena MRV, aquele 3-0 pro Atlético. Fausto Vera foi protagonista naquela final, foi nele a entrada da expulsão do jogador do Botafogo com menos de 1 minuto no Monumental, e isso chamou a atenção do River. Ele é um argentino e que bom, que um pequeno recorte bom do Fausto Vera, e foram raros os recortes bons, ter chamado a atenção de um clube do tamanho do River Plate. Tomara que a negociação seja feita e que seja boa para o atleta, mas principalmente para o Atlético, que consiga recuperar parte ou integralmente o valor investido num cara que, apesar de alguns poucos bons momentos, não deu certo com a camisa do Galo. Fala, massa, fechando mais um vídeo do canal. Muito obrigado pela sua companhia. Antes de vocês deixarem o vídeo, por favor, tá? Deixa o like de vocês aí para dar aquela moral pro canal. Quem tá chegando agora, seja bem-vindo. Esse canal traz notícia todos os dias para vocês aqui, de domingo a domingo, para vocês ficarem bem informados de tudo que acontece dentro do clube. Fiquem à vontade para deixar a opinião de vocês aí no espaço de comentários do canal. O canal está sempre olhando o comentário de vocês aí. Para quem tá chegando, tá? O convite tá aí, tá? Se inscreva no canal e ativa o sininho de notificação. Por quê? Toda vez que sair uma notícia nova, o YouTube vai estar avisando vocês. Vou ficar por aqui, um forte abraço e até a próxima, massa. Deixa a opinião de vocês em relação à saída de Fausto Vera aí. É uma boa ou é uma má negociação? Comenta aí. Valeu, massa.